Muito bem, estamos aqui de volta para o curso de Bibliologia da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E agora, falando ainda da Bíblia, lição de número 10, nós vamos falar da geografia bíblica. Muitas vezes, para entender a geografia, eu recomendo que você adquire um atlas, não é? Um mapa. Por exemplo, um mapa como esse, você vai entender as terras bíblicas, vai entender como era na época da Bíblia e até vai descobrir as nações atuais, não é? Como, por exemplo, esse mapa aqui que eu vou mostrar. Olha só como é interessante. Isso daqui é na época bíblica. E aí você põe o plástico por cima, você vê nos dias atuais. Então esse mapa te ajuda a entender como é que tá as nações hoje e na época bíblica. Por exemplo, aqui ó, esse aqui é do mapa da época de Davi. Quando a gente tira, nós temos o mapa da época de Davi. Quando a gente põe esse, a gente vê quais são as nações que representam hoje Síria, Jordânia. Então, é importante você entender um mapa, não é? A mesma coisa da época cristã. E a gente pode tirar o mapa aqui, ó. Esse plástico, né? Mostra no tempo da Bíblia. E conforme a gente abaixa o plástico, mostra nos dias atuais quais são as nações. Então, entender a geografia bíblica é importante. Entender as nações. Até quando você visita, não é? Essas nações, você pode compreender melhor. Então, essa última lição do livro de Bibliologia, nós vamos abordar um tema que é de vital importância, um aprofundamento maior da geografia. Por isso eu recomendo, esse é um grande mapa, um atlas bíblico que você adquira, para que você estude a Bíblia, se você é um estudante sério da Bíblia, não é? Para que não fale, às vezes, até de geografia errada. Tem gente que, às vezes, por desconhecer a geografia, menciona coisas erradas. Então, para que o aluno entenda melhor a Bíblia, lembra que na aula passada eu falei que você tem que entender o tempo, os impérios, a história e a cultura. Você também tem que entender de geografia para entender melhor a Bíblia. A geografia ela é importante, ela é o palco terreno e humano da revelação divina. Você vai entender por que Reino do Norte, já está dizendo Reino do Norte, porque fica ao norte, não é? A nação que vem do norte. Até profecias bíblicas falam de uma panela fervendo do norte. Aí você vai entender que era a Babilônia, na profecia de Jeremias. Então, quando a gente olha o palco, quando a gente entende a geografia, nós saímos do palco terreno e humano e começamos a ter uma revelação maior das Escrituras. A geografia também dá cor à Bíblia. Ela localiza os locais, ela documenta os relatos históricos e geográficos, e isso nos ajuda até numa pregação que vamos fazer ou expor a Bíblia. Entender a geografia, entender quais são as nações hoje, nos ajuda a ter um conhecimento mais profundo da Bíblia. Nós vamos, para entender melhor a Bíblia, é importante entender história, entender cultura, entender geografia, entender de arqueologia, não é? As nações provêm de Deus, então um estudo, devemos estudar acerca dessas nações. Vamos ver fontes e materiais. A Bíblia, ela faz menção de inúmeros lugares. Ela menciona povos, nações, cidades. Então, merece um cuidado nosso quando estudamos as Escrituras. Além de estudar a Escritura, nós vamos ver que temos que ter um conhecimento de história geral, né, dos impérios que surgiram. Devemos também conhecer de arqueologia. Estude a arqueologia, porque a arqueologia serve
para nos confirmar a Bíblia. E cartografia. Cartografia seria os mapas, entenda? Os mapas, os rios. Tudo isso é importante. Então, nós vamos falar do mundo bíblico, parte 1, 2 e 3, nesse texto. Vamos falar de mares, montanhas, rios, cidades da Bíblia. E, por último, ainda vamos falar de vidas e costumes dos povos bíblicos. Vamos começar com o mundo bíblico. O mundo bíblico situa-se no atual Oriente Médio. Então, esse atual Oriente Médio é um mundo da Bíblia, não é? E as terras em torno do mar Mediterrâneo, essas terras ao oriente do mar, representa, então, o mundo bíblico. No vosso livro aí, há um pequeno mapa, você vai ver o mar Mediterrâneo aí, vai ver onde se encontra a península do Sinai, a terra de Canaã, mais ao norte o Mar Negro, vai entender onde ficava a Macedônia, Lídia, os hititas, note os rios aí, a Síria, aonde está o Golfo Pérsico, Arábia, a Bíblia fala também da Arábia, tudo nesse mapinha aí você pode aprender bastante. Tem aí o Oceano Índico, o Mar da Arábia, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, você vai ver o Mar Vermelho por onde o povo atravessou, não é? Então nós temos aí também, logo após o dilúvio, os 3 filhos de Noé. Olha, Sem, da onde vieram os semitas, povoou a Ásia. Cã, da onde veio, povoou a África e a terra de Canaã e a península da Arábia. Jafé povoou a Europa e parte da Ásia. As dimensões do mundo conhecido no fato bíblico eram norte, que ia da Espanha ao Mar Cáspio. Aí você pode olhar, essa é a região norte, envolve Espanha, Itália, Macedônia, toda essa região norte. Leste, que vai do Mar Cáspio ao Mar Arábico. E aí nós temos a Média, a Pérsia, a parte, a Ásia, toda essa região. Sul do Mar Arábico, a Líbia, né? Essa região da África e Líbia, Egito ficava ao sul. E oeste, que vai da Líbia à Espanha. Então, olhando aí o mapa, você aprende bastante coisa. Esse mapa aí está na página 222 do vosso livro. Mesopotâmia. Meso quer dizer meio, Potâmia entre rios, é o berço da humanidade. Babilônia, país e capital, era a capital da Caldeia, de Sinear, o Sumer, que era o sul. A Síria, capital de Nínive. Arábia, capital Petra. Estende-se da Foz do Nilo a Pérsia, que hoje é o Irã, cuja capital era Suzã. Elão, que também está incorporado no Irã. Média, que inclui Elão, Amadã e Ectabar, entre os gregos. Armênia e o Ararat, onde parou a Arca de Noé. Gênesis 8:4, que hoje é a atual Turquia. Síria, o Aranca, cuja capital é Damasco. Fenícia, todos esses onde inclui Tiro e Sidom. Israel e a terra de Canaã. Nomes pelos quais Israel é conhecido. Aqui você vai entendendo isso, você vai ver, olha. Israel nós temos aí 9 nomes que Israel é conhecido na Bíblia. Canaã, ou terra de Canaã. Terra dos amorreus. Terra dos hebreus. Judeia, ou terra de Judá. Terra da promessa. Terra santa. Terra de Israel no Antigo Testamento. E Palestina no Novo Testamento, não é? Ou nos dias atuais, Palestina. Limites. Ao sul, Israel faz fronteira com a Arábia. Ao norte, com a Síria e a Fenícia. Ao oeste, o Mar Mediterrâneo.
que na Bíblia o Mediterrâneo é chamado de Mar Grande, e ao leste Síria e Arábia. A superfície, comparado ao estado de Alagoas, no nosso Brasil, tem cerca de 250 quilômetros de comprimento e 88 quilômetros de largura. Israel já teve várias capitais: Gigal, no tempo de Josué; Siló, no tempo dos Juízes; Gibeá, no tempo de Saul; Jerusalém, na época de Davi; Mispa, durante o cativeiro babilônico; Tiberíades, após a revolta de Bar-Shoba, no ano 135; Cesareia, depois ocupada por Roma, e a atual capital hoje é Tel Aviv, não é? Tel Aviv é a atual capital. O governo israelita tenta mover a capital para Jerusalém. Vamos com relação à coluna, de acordo com a B, situa-se no atual Oriente Médio, nas terras do entorno mar Mediterrâneo. A letra G, o mundo bíblico, o mundo bíblico. É o berço da raça humana, isso é, planície entre os rios Tigres e Eufrates, Mesopotâmia, quer dizer, entre rios, Mesopotâmia. Letra D, de dado, a 10:2 é letra D. Povoou a África, Canaã e a Península Arábica, os descendentes de Cã. Cadê eles aqui? Deixa eu ver. Israel, terra, Cã. Letra I. Letra I. É o norte da Mesopotâmia, cuja capital é Nínive, Assíria. Letra A, de Assíria. Mencionado em Gênesis 8:4, letra E, o Monte Ararat, foi onde a arca pousou. Sob o ponto de vista divino, é o centro geográfico do mundo. O centro geográfico do mundo seria Israel ou Canaã. Letra B, foi capital de Israel no tempo do profeta Josué. A capital aqui, letra H, Gigal. Gigal era a capital. Seu primeiro nome foi Salém, letra F, Jerusalém. E capital do Israel ocupado por Roma, a capital do Israel ocupada por Roma, letra C, Cesareia. Letra C, Cesareia. Continuando. A cidade de Jerusalém, texto 2. Cidade de Jerusalém foi fundada pelos hititas. Ezequiel 16, verso 3, Números 13, 29. Ela localiza-se a 21 quilômetros a oeste do Mar Morto, 51 quilômetros a leste do Mar Mediterrâneo, está edificada sobre um alto penhasco de 800 metros de altura. A leste da cidade fica o Monte das Oliveiras, ao oeste, ao sul, o Vale de Rinom, em grego Guerrena, e as cidades dos tempos bíblicos dividiam-se em 5 zonas ou bairros: Ofel, ao sudeste; Moriá, a leste; Bezeta, ao norte; Acra, a noroeste; e Sião, a sudoeste. Um vale interno chamado Tirepeon corre do norte ao sul. Muitas de suas portas são mencionadas na Bíblia, principalmente no livro de Neemias: a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta dos peixes, a porta nova, a porta do monturo. Todas essas portas são mencionadas. Na distribuição da terra de Israel, Jerusalém ficou sitiada ou situada no território de Benjamim. Ela foi conquistada em parte por Judá, mas pertencia à tribo de Benjamim. Aí a cidade foi conquistada por Davi, não é? Depois do jugo romano, a cidade de Jerusalém caiu no poder dos árabes no ano 637.
Depois vieram as cruzadas, onde os cristãos tentavam ganhar a cidade de Jerusalém de volta dos árabes, né? Cidade muçulmana. Em 1518, Jerusalém caiu sob domínio turco. Em 1917, os britânicos assumiram o controle e, a partir de 1948, através da Liga das Nações Unidas, conhecida como ONU, Organização das Nações Unidas, Jerusalém voltou a ser de domínio da terra de Israel. Mas a cidade ainda não tinha, Israel voltou a ser nação, mas Jerusalém ainda não era parte. Jerusalém veio a ser parte, novamente, de Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Aí ela foi tomada da mão dos árabes e passou controle novamente de Israel. Se bem que hoje nós sabemos que uma parte continua sob o controle dos muçulmanos, uma parte que é chamada dos judeus, outra parte dos cristãos e outra parte dos armênios, a cidade de Jerusalém. Jerusalém será a metrópole mundial durante o milênio, por isso que é importante a gente conhecer a cidade. E será o esplendor das nações. Nesse tempo, Israel será a testa das nações, o papel Deus reservou para ele. Quanto à divisão política no Antigo Testamento, a terra prometida foi repatriada e dividida entre as 12 tribos de Israel. Vamos falar de mares. Mares importantes. Nós temos o Mar Mediterrâneo, que na Bíblia é conhecido como Mar Grande, Números 34:6, ou Mar Ocidental, Deuteronômio 34:2. Outro mar importante é o Morto. Ele aparece no Antigo Testamento também como Mar Salgado, por causa devido à sua grande quantidade de sal. Mar Salgado em Gênesis 14:3 e Mar de Arabá em Deuteronômio 3:17. Outro mar que nós temos famoso ao norte, perto da região da Galileia, é chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia, nós vamos ter pelo menos 4 nomes para ele. Mar da Galileia, Mar de Quinerete, em Números 34:11, Lago de Geneseré, Lucas 5:1, e Mar de Tiberíades, em João capítulo 21, verso 1. Então, quando você lê Mar de Quinerete, Lago de Geneseré, Mar de Tiberíades, é tudo Mar da Galileia. Ou Mar Salgado, Mar de Arabá. Não é? Vamos falar de rios. Rios importantes na terra de Israel. O Jordão é o mais famoso. Ele corre do norte ao sul. Ele nasce praticamente nas montanhas de Golã, passa pelo Mar da Galileia e vem do Mar da Galileia e desemboca as suas águas no Mar Morto. Né? Nasce no Monte Hermon e morre no Mar Morto. Também nós vamos ter ribeiros como Querite, que desemboca no Jordão, na margem ocidental. Vamos ter também Cedron, que banha Jerusalém, o Vale de Cedron ali. Vamos ter o rio Jaboque, que é afluente do Jordão, sai do Jordão. Foi Jacó que atravessou o Jaboque para lutar com o anjo. Vamos ter outro nome do Jordão, o afluente do Jordão, que é chamado Yarmuque, que fica à margem oriental. Vamos também ter o rio Arnon, que deságua no Mar Morto, e Quizon, que vem do Mar Mediterrâneo ao Monte Carmelo. Vamos falar agora de alguns montes famosos na terra de Jerusalém. Tabor. O Tabor fica na Galileia, com uma altitude de 615 metros. Alguns creem que seja esse o Monte da Transfiguração. Outros creem que é no Monte Hermon. Gilboa. Gilboa fica em Samaria. Tem o Monte Gilboa, tem uma altitude de 543 metros. Carmelo, que foi onde Elias enfrentou os profetas de Baal.
em 1 Reis 18, tem 575 metros de altura e fica também na Baía de Acre. Ebal, ou Gerizim, 2 montes que eram situados em Samaria. Deuteronômio 11, 29, diz que do monte Ebal se pronunciava as maldições e Gerizim as bênçãos. Moriá, esse fica em Jerusalém. Foi ali no monte Moriá que Abraão foi sacrificar Isaque. Sião fica ao sudoeste de Jerusalém, também conhecida como Cidade de Davi, o Monte Sião. Salmo 133 menciona o Monte Sião. O Monte das Oliveiras, famoso monte onde Jesus ia orar, foi da onde Jesus subiu aos céus, é da onde Jesus vai voltar. O Monte das Oliveiras, Atos 1, Mateus 24, Jesus proferiu o sermão profético do Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4 diz que quando ele pisar no monte, o monte irá se partir. O Monte Calvário, que acredita-se que é onde Jesus foi crucificado e fica exatamente próximo do portão Damasco de Jerusalém, o Monte Calvário. Em 1885, o general Gordon descobriu um túmulo lá, cujas pesquisas revelam ter sido ocupado e passou a ser considerado o túmulo de Cristo. Por isso é chamado Jardim de Gordon. O clima. O território israelita possui um relevo bastante variado, com regiões muitas elevadas e outras baixas, com toda espécie de clima. Nós temos, vai do clima tropical até o inverno no frio no Monte Hermon, que tem 2.815 metros de altitude. As chuvas são de bom volume no norte e no centro do país, porém menos chuva no Negev. O Negev é o sul do país. A faixa litorânea tem uma temperatura média de 21 graus, com variações úmidas. No Vale do Jordão, a temperatura pode subir até 40 graus centígrados. Nas regiões montuosas, o clima é mais seco e com temperaturas mais amenas. Em Jerusalém, normalmente a temperatura média é em torno de 22 graus, porque fica numa região montanhosa e pode chegar no inverno a 4 graus. É devido a essa variedade de climas que a Palestina comporta toda espécie de agricultura agrícola, uvas que a Palestina produz, palmeiras, tamares e tantas outras frutas, por isso é chamada terra que emana leite e mel. Vamos para assinale com X a alternativa correta. Jerusalém, que fica a 21 quilômetros do Mar Morto e a 51 leste do Mar Mediterrâneo, foi fundada pelos hititas, letra B, hititas, foi o povo que fundou a cidade de Jerusalém. 10:11, na distribuição da terra de Israel, Jerusalém ficou sitiada no território de letra B, Benjamim, da tribo de Benjamim. A cidade que será metrópole mundial durante o milênio, quando estará vestida do seu prometido esplendor, letra A, Jerusalém, a grande cidade do milênio. No Antigo Testamento, a terra prometida foi repartida entre as 12 tribos de Israel, letra C, as 12 tribos de Israel. Dentre os montes de Israel, acha aquele onde Jesus foi crucificado. O monte que Jesus foi crucificado, letra C, Monte Calvário. Monte Calvário. Continuando ainda o mundo bíblico, falando agora da história do território de Israel, nós podemos resumir em 13 itens. Vamos lá. Primeiro, a conquista liderada por Josué. Conquista da terra de Canaã, entre o ano 1451 a 1445. Depois nós vamos ter o período que foi governado pelos juízes,
é um período de 350 anos, de 1445 a 1100. Depois temos a monarquia. Davi conquistou novos territórios, não é? E Salomão também. Depois temos o reino dividido de Judá e Israel, e aí vem os períodos de 933 a.C. a 606. Depois o governo babilônico, que são os 70 anos do cativeiro, de 606 a 536. Depois o domínio dos persas, de 536 a.C. a 331. Depois o domínio dos gregos, 331 a 167. Depois o domínio da família dos Macabeus, do ano 167 a 63. Depois sob o jugo dos romanos, no ano 63 a 634. Depois o domínio árabe sobre a cidade de Jerusalém, do ano 634 a 1517, que é o período das cruzadas, 1095 a 1187. Inclusive, há um filme chamado The Kingdom of Heaven, ou Reino dos Céus. Esse daí mostra o período das cruzadas, cidade de Jerusalém sendo conquistada pelos muçulmanos. Nós vamos ter o período turco, que é chamado Império Otomano. Esse tempo do Império Otomano vai de 1517 a 1914. Os turcos dominaram a cidade, e eles também são muçulmanos, não é? De 1517 a 1914. Depois, o período que teve sobre os ingleses, de 1917, depois da Primeira Guerra Mundial, ou final dela, 1922, a 1948. E, finalmente, 1948, o período de 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, com uma estrutura republicana democrática. É o primeiro governo autônomo judaico em 2000 anos de história. E nós cremos que se cumpriu Amós, capítulo 9, verso 14 e 15. Eu vou ler Amós 9, 14 e 15, diz assim: removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Olha que bênção, não é? Vamos aos primitivos habitantes da terra de Canaã. De acordo com o registro bíblico, Deuteronômio 7:1, Êxodo 33:2, Deuteronômio 20:17, os povos que constituíam a região de Canaã primitiva eram os heteus ou os hititas, um dos 3 povos mais poderosos do Oriente Médio. Também os girgazeu, que eram camitas, os amorreus, que eram os amoritas. Depois nós temos também os cananeus, que eram camitas, os perezeus e ferezeus, e os heveus e oreus, e os jebuseus. Parece que todos esses zeus aí ocuparam a terra de Canaã, não eram vários povos. Eles vão ser expulsos no período do juízo, no período de Josué, no período de Davi também. Eles sempre faziam guerras. Então, heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perezeus, heveus e jebuseus são os povos que ocupam a terra de Canaã. Quanto à localização das 12 tribos de Israel, você pode pegar um mapa e acompanhar aonde foi a localização dessas 12 tribos de Israel, como é que a terra foi dividida pelas 12 tribos, no período, então, chamado da conquista da terra de Canaã. Nesse período, então, a terra foi dividida em 12 tribos. Nós temos aqui
o mapa das 12 tribos de Israel. E a localização é a seguinte: Manassés, olhando aqui, olha, Manassés, tá vendo? Manassés ocupou uma parte do Jordão aqui e outra parte da terra de Israel, não é? Então, a meia tribo ficou do lado de lá do Jordão e a outra meia tribo do lado de cá. Aí nós temos a tribo de Gade e Rubem. E tá aqui, ó. Gade e Rubem. Essas tribos ficaram do lado de cá do Jordão. Depois nós vamos ter as tribos litorâneas, que ocuparam a região do litoral. É Aser, a outra metade de Manassés, Efraim, Dan e Judá. Todas essas tribos ocuparam também, que davam para o mar. E aí nós temos 4 tribos centrais: Naftali, Zebulon, Issacar e Benjamim. Essas tribos não tinham acesso ao mar. Se você olhar, tá aí um mapinha na página 233. Você vai notar que Dan teve um território ao norte e Simeão teve um território junto com Judá ao sul. Mais ao sul, se continuarmos indo, temos a nação do Egito, não é? Que em hebraico se chama Misraim, Egito, né? O Misraim. Continuando mais ao sul do Egito, temos a Etiópia. E indo para o leste, temos a Líbia, que fica na África do Norte. Aí temos a região da Ásia, não é? A Ásia tem 2 Ásias. A Ásia Menor, cuja capital é em Éfeso. Depois temos Grécia Antiga, com o nome de Acaia, em alguns casos, que era a região onde ficava a cidade de Corinto. Temos a Macedônia, onde estava a região de Filipos. Passa a Macedônia e nos ajuda. Temos também Ilírico, que é a região onde Paulo ministrou a palavra de Deus, que hoje é chamada Albânia, ou parte da ex-Esgulávia. Temos a Itália, cuja capital é Roma, que denominava o grande Império Romano. E temos a Espanha. Nessa época ainda não havia Portugal. Portugal vai se tornar parte do território da Espanha, chamado Porto de Gales, que virou Portugal. Vamos, marque-se para certo e para errado. O território israelita foi conquistado pelo povo de Israel sob o comando de Josué, de 1451 a.C. a 1445 a.C., certo? Em 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, com estrutura de república democrática, certo? A Canaã primitiva teve como seus habitantes os hititas, os girgazeus, os amorreus, cananeus, perezeus, os heveus e os jebuseus. Correto, correto. Depois de Israel, o Egito é o país mais citado na Bíblia, certo? A Etiópia da Bíblia compreende atualmente a Bulgária e ex-Iugoslávia. Errado. Essa não é a Etiópia da Bíblia. Essa é a cidade de Ilírico, né, da Bíblia. A Etiópia fica ao sul do Egito. A Ásia da Bíblia era uma província romana situada à parte ocidental da Ásia Menor, certo? Vamos falar ainda de mares, montanhas, rios, cidades da Bíblia. Bom, um dos mares bem famosos é o Mar Vermelho, por onde o povo de Israel atravessou quando saía do Egito. O Mar Vermelho, ele fica no Golfo Pérsico, né? E também que faz divisão com o Mar Índico e com o Mar Arábico. Às vezes é chamado de Golfo de Acabá ou Canal de Suez à esquerda. Depois nós temos outro mar interessante, que é o Mar Adriático, onde Paulo sofreu naufrágio quando ia para Roma. Também temos o Mar Negro, conhecido na história, mas não é citado na Bíblia. Temos o Mar Cáspio, conhecido como Mar Hircano, situado no norte da Pérsia, e também não é citado na Bíblia. Temos o Mar Egeu,
que foi o mar onde ficava a ilha de Pátimos, onde João ficou exilado, Apocalipse 1:9. Vamos falar de algumas montanhas, uma das mais famosas, Ararat, situada na Armênia, fica a cerca de 5.000 metros, e nessa cordilheira nascem os rios Tigre e Eufrates. Foi aonde pousou a Arca de Noé. Temos o Monte Sinai, que também é chamado de Horebe, que fica na península do Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos. Temos os Líbanos, são 2 cordilheiras ao norte de Israel, cuja denominação provém dos tempos gregos e está presente até hoje. Temos o Monte Hermon, que fica ao norte de Israel, mas ao sul dos montes Antilíbano, tendo limite ao norte de Israel. Temos Seir, que era a região montanhosa de Edom, ao sul do Mar Morto. Temos o Nebo, da onde tem o Monte Pisga, onde Moisés subiu, viu toda a terra, Deuteronômio 34:1, antes de ele morrer. Rios famosos. Temos o rio Nilo, no Egito, Gênesis 41:1. Moisés mesmo foi colocado no Nilo, numa cestinha. Temos o Tigre, que aparece logo com o chamado Hidekel, no livro de Gênesis, e também no livro de Daniel. Temos o grande rio Eufrates, mencionado também no Jardim do Éden, Gênesis 2:14, Apocalipse 6:12, que era o rio que banhava a Babilônia, chamado Grande Rio. O Tigre e o Eufrates se formam em seus cursos e é chamado de Shat El Arabi. Em tempos remotos, eles eram separados no Golfo Pérsico. Vamos falar de algumas cidades famosas. Uma grande cidade famosa é Ur dos Caldeus, da onde saiu Abraão. Lá nós temos o Sigurate de Ur. Não é? Nínive, outra que era a capital da Assíria. Jonas foi enviado a Nínive. Não é? Nínive aparece em Gênesis 10:11. Jonas. Damasco, capital da Síria. Mênfis, que era a capital do antigo Império Egito, na época das pirâmides, no tempo de Abraão. A cidade de Mênfis fica a uns 15 quilômetros ao sul do Cairo. Hoje a capital do Egito é o Cairo, mas na época dos faraós, e quem sabe na época de Moisés, era a cidade de Mênfis, onde há uma grande estátua de Ramsés II, na cidade de Mênfis. Se você entrar no nosso canal do YouTube, você pode ver essa estátua. A Babilônia, o mesmo que Babel, Gênesis 10:10. Outra, Harã, cidade de Harã, foi da onde Abraão saiu, depois seu pai ficou, Terá, em Harã. Também Jacó foi buscar sua esposa na terra de Harã. Tiro, grande porto marítimo da antiga Fenícia. Sidom é a atual cidade de Saída, também fica próximo à Fenícia, ao norte de Israel. Atenas, a capital da Ática ou do antigo estado grego, atualmente capital da Grécia. Atenas é mencionada em Atos 17:15. Paulo chegou em Atenas, viu altares a vários deuses, inclusive a um deus conhecido que ele anunciava. Éfeso fica na Ásia Menor, era a capital da província da Ásia Menor. O apóstolo Paulo teve nessa localização. Roma, a capital do antigo Império Romano. O livro de Atos descreve todas essas cidades, não é? Diz que no livro de Atos aparecem 95 cidades. É bastante cidade. Então, se você não conhece a geografia bíblica, fica difícil você localizar as cidades. Por isso que é importante ter um atlas, né? Ter um mapa onde você pode olhar as cidades e aprender mais e mais da Bíblia, não é? Isso são um atlas bíblico, é uma fonte auxiliar de estudo da Bíblia. Então, você que é aluno da ETAD, eu encorajo você a adquirir um atlas
um atlas para que você conheça com bons mapas. Muitas Bíblias de estudo têm belos mapas no final delas, mas se você pode adquirir um atlas, será muito melhor para você nos seus estudos da Bíblia. Vamos para os exercícios. O mar bíblico, onde aconteceu o milagre da passagem dos israelitas. Letra C, Mar Vermelho. Dentre os mares citados, um não integra o contexto bíblico. Um dos mares que não integra o contexto bíblico. Letra B, Atlântico. A montanha Ararat é uma cordilheira que fica na Armênia, onde nascem os rios. Letra A, Tigre e Eufrates. Monte de onde Moisés avistou a terra prometida. Letra B, Nebo. Monte Nebo, no Pisga, né? Monte Nebo, letra B. Cidade para onde fugiu parte dos judeus remanescentes do exílio babilônico após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Jeremias 44:1. Eles foram para a cidade de Mênfis, no Egito. Letra B. Finalmente, vidas, costume dos povos bíblicos. Há vários livros hoje que falam das vidas e costumes dos povos bíblicos. Eu tenho alguns, eu não tenho aqui exatamente para pôr na tela, mas há vários livros que falam. Por exemplo, sobre os usos, as leis, o costume, o tipo de túnica do homem, da mulher, as sandálias, como é que elas eram feitas. E tudo isso, se você conhecer esses costumes orientais, irá te ajudar muito na compreensão do texto bíblico. Então, adquira esses livros que falam da vida e costumes dos povos bíblicos, tem uns até coloridos, muito bonitos, não é? A Bíblia cita-nos inúmeras leis, costumes, modos de viver da Bíblia, não é? Costumes que às vezes até não são um pouco estranhos, mas é importante a gente conhecer para aumentar o nosso conhecimento bíblico. Isso são coisas elementares no que nós chamamos bibliologia, para a gente entender melhor a Bíblia. Por exemplo, vamos mencionar algumas. O juramento com a mão embaixo da coxa. Foi o que Abraão fez Eleazar jurar, fez pôr a mão embaixo da coxa dele, que significa isso, submissão, obediência irrestrita. Outra tradição na Bíblia, rasgar as vestes. Jó rasgou as suas vestes, o sumo sacerdote rasgou as vestes. Há 28 casos na Bíblia onde vestes são rasgadas. Outro costume interessante, o cavalgar sobre jumentas brancas. Era costume dos reis, dos juízes, dos nobres andar sobre jumenta branca. Outro costume, Juízes 9:45, a semeadura de sal. Quando semeava com sal, esse ato indicava desolação perpétua sobre o local, o castigo. Pôr a aba da capa sobre alguém, como Boaz fez com Ruth, significa proteção. Um odre de fumaça, como fala no Salmo 119, verso 83, odres eram vasilhas feitas de pele de animal para transportar líquidos e eram postos sob fumaça para ficar endurecido pelo calor. Isso fazia aumentar a espessura do couro. Então, quando Davi fala da sua alma, ele está falando do estado da sua alma como odre de fumaça. Quando lemos Mateus 1,18, Maria desposada com José, o que isso significa? Desposada com José significa que ela já estava comprometida. Nos nossos dias seríamos o que nós chamamos de noivos, não é? Mas era mais até do que isso, porque havia um contrato de casamento que era feita e às vezes com uma moeda inscrita dizia consagrada a mim. Um casamento oriental. As núpcias duravam 7 dias. Nós vemos isso na história de Jacó, quando ele trabalhou 7 anos pela esposa. O sogro Labão lhe engana,
dá Leia para ele, e ele acorda de manhã, vê Leia, vai reclamar com o sogro diz, cumpre a semana dessa. Então as festas nupciais era uma semana. E aí você vai entender por que que o vinho acabou. Já imaginou uma semana todo mundo bebendo vinho? É claro que o vinho acaba. Outro costume, o vinagre que foi oferecido a Jesus na cruz. Essa praxe era para evitar sofrimento, não é? Vítimas insensíveis. O teto, ou chamado eirado da casa, que é mencionado nas casas palestinas, tinha um eirado. Isso é uma espécie de laje que era feita de vigas de madeira e recoberta às vezes de pedra e barro, e recebia tratamento especial. A ordem de Jesus, em Lucas 10:4, a ninguém saudeis pelo caminho. Isso não indica indelicadeza, é porque quando alguém encontrava pelo caminho, eles falavam muito. A saudação oriental gastava muito tempo. Então, Jesus manda que ninguém saudeis pelo caminho para eles não perder tempo. Fala aqui da urgência da mensagem do Evangelho. Outra expressão, Atos 1:12, caminho de um sábado. O caminho de um sábado era em torno de 2.000 côvados, aproximadamente 1.000 metros ou 1 quilômetro. Juízes ou Josué 3:4. Brasa sobre a cabeça do inimigo, Romanos 12:20, Provérbios 25, 21 e 22. Isso se refere a leis de Levítico 16:12, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo, incluía o incensário cheio de brasas. A brasa, sim, satisfazia a justiça de Deus, promovendo a reconciliação do homem com ele. E aqui nós citamos alguns exemplos apenas, mas há mais. Eu sugiro que você adquira um livro sobre usos e costumes da Bíblia. E leia e estude, isso aumentará o seu conhecimento bíblico. Por último, antes de terminar, uma outra coisa que eu quero sugerir ao estudante da Bíblia é que você aprenda sobre os costumes judaicos. Se você não entender a cultura judaica, fica mais difícil para entender a Bíblia. Mas se você entender a cultura judaica, entender os costumes judaicos, lembra que Jesus era judeu, você entenderá melhor a Bíblia. Eu, pela graça de Deus, tive a felicidade de estudar 3 anos e meio com um rabino. Então, isso ajuda a gente a compreender melhor as Escrituras e a Bíblia. Estude, aprenda os costumes judaicos, que isso aumentará tremendamente o seu conhecimento da Bíblia. Então você tem que conhecer história, você tem que conhecer cultura, você tem que conhecer usos e costumes, você tem que conhecer geografia bíblica, para entender tudo melhor a Bíblia. Vamos aos exercícios, associe a coluna A de acordo com a B. Significado do costume do juramento com a mão sobre a coxa. Isso indica submissão, letra F. Letra F. Era costume exclusivo dos reis, juízes e fidalgos. Letra C. Cavalgar sobre jumentas brancas. Significado do costume de pôr a aba da capa sobre alguém. Letra A. Proteção. Significado da expressão Maria desposada com José. Letra D. Eles eram noivos. Oferecido a Jesus na cruz, diz respeito à praxe usada para tornar a vítima insensível ao sofrimento. Letra B, o vinagre. Distância 2.000 côvados, que equivale a aproximadamente 1.000 metros, é o caminho de um sábado. Letra G. O fato refere-se às leis levíticas 16:12, brasa sobre a cabeça do inimigo. Letra E. Vamos para a revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. O berço da raça humana é a Mesopotâmia, de onde partiram as primeiras civilizações após a dispersão das raças. Aqui, todas estão corretas. Sem povoou Cã, povoou África e já foi a Europa. Não é? Todas estão corretas. É chamado na Bíblia o Mar Grande e o Mar Ocidental. Letra B, é o Mar Mediterrâneo.
Na distribuição da terra de Israel, Jerusalém ficou situada no território de letra B, de Benjamim. A cidade de Jerusalém, nos tempos bíblicos, dividia-se em zonas ou bairros. Todas estão corretas. Ofel, Moriá, Bezeta e Sião. Todas estão corretas. As tribos de Israel, localizadas a leste do Jordão, são as tribos ao leste do Jordão, não é? Leste do Jordão seria a tribo de Manassés, Gad e Rubem, letra A, que são as tribos do outro lado do Jordão. Manassés, Gad e Rubem, letra A. Data da proclamação do Estado de Israel com estrutura república democrática é 14 de maio de 48, letra B. 14/5/48. De acordo com o livro-texto, a grande cidade de Nínive ficava às margens do rio Tigre, letra T, Tigre. Costume oriental antigo, que demonstrava luto, lamento, tristeza, era rasgar as vestes, letra C, rasgar as vestes. Com isso, nós terminamos, não é, o nosso estudo de bibliologia, terminamos aqui do curso da ETAD. Claro que a Bíblia você nunca para de estudar, e eu dei várias fontes auxiliares para você estudar cronologia, estudar história, cultura, usos e costume, geografia bíblica. Tudo vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Vamos agora então ao teste número 5 do curso de Bibliologia da ETAD. Teste 5, eu vou colocar o link no WhatsApp do aluno para que você preencha. Então, olha lá, teste 5, são 16 questões. O link está lá no WhatsApp e você pode acompanhar ou escutar-me. Presta atenção nas respostas e depois faz o seu teste. Vamos lá. No estudo da primeira pergunta, no estudo da cronologia bíblica, devemos considerar a relação entre séculos, anos, era antes de Cristo e o erro do nosso calendário e o tempo e suas divisões. Certo. Então, a primeira está certa, letra A. Segundo, a contagem do tempo antes de Cristo é regressiva. Isto é, parte da criação para Cristo. Certo, certo. De Gênesis 12 a Êxodo 12, encontramos o registro do período de 430 anos, referente ao período patriarcal. Certo. Então, olha só, 1, 2 e 3 está certo. Vamos para 4. Quando invadiu e destruiu Jerusalém, Nabucodonosor trouxe consigo a segunda leva de cativos para a Babilônia, juntamente com o profeta Jeremias. Errado. Primeiro, Jeremias não foi para a Babilônia, e segundo, a destruição foi na terceira leva, não na segunda. Errado. Quarta está errado. Se a 1, 2, 3 está certo, a quarta está errada. Durante o período interbíblico, que é cerca de 400 anos, dominaram os impérios persa, grego e romano. Certo, letra A, certo. Joel e Sofonias exerceram seu ministério profético no reino de Israel durante o cativeiro. Errado, errado. Eles exerceram no reino do sul, ou seja, de Judá, e não foi durante o cativeiro, foi antes do cativeiro. Então, a sexta está errada. Sétima. Os profetas do pós-cativeiro, quer dizer, após o cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Certo! São os 3 últimos livros do nosso Antigo Testamento. Ageu, Zacarias e Malaquias, 3 profetas pós-cativeiro. Certo! Oitava. O profeta Daniel foi uma testemunha fiel de Deus no Império Babilônico. Certo! Oitava também está certa. Nona. Na cronologia dos impérios mundiais, Ciro, um dos reis do Império Persa, foi quem Deus chamou pelo nome 150 anos antes do seu nascimento. Certo, está em Isaías 44. Isaías profetizou 150 anos antes de Ciro. Certo.
10º, o nascimento de Jesus ocorreu durante o reinado de Caio Júlio César VIII Augusto, ou seja, Augusto César. Certo, Jesus nasceu, Lucas 2, durante o período de Augusto César. Muito bem, certo, 11º, dos 12 Césares, Nero foi um dos mais tiranos da história, seu prazer era a agonia e morte de suas vítimas. Certo, letra A, certo. Vamos para a 12ª, povoaram suas terras, suas nações, a partir deles ocorreu a dispersão das raças. Letra C, Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé, a partir do dilúvio, aí as raças vieram deles. Ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. São os 3 raças que nós temos, Sem, Cã e Jafé. Fundaram Jerusalém, que será a metrópole mundial, o milênio. Os hetitas fundaram a cidade de Jerusalém. Foram os primeiros habitantes da Palestina, letra D, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perezeus, heveus, jebuseus. Todos esses eus, letra D. Você vai colocar na 14. 15ª. O Monte de Nebo foi local de onde ele avistou a terra prometida. Bom, quem avistou a terra prometida? Moisés. Letra E, Moisés. E por último, conforme o costume oriental, não podiam rasgar suas vestes, visto que era demonstração de luto, lamento e tristeza. Os sacerdotes. Sacerdotes foram proibidos de rasgar as suas vestes. Note que o sumo sacerdote rasgou as vestes quando Jesus declarou que ele era o Cristo, não é? Muito bem, com isso nós terminamos o curso de Bibliologia, mas não terminamos de estudar a Bíblia. A Bíblia sempre temos que estar estudando. Inclusive, eu convido ao aluno para que seja um assinante do meu canal, onde eu comento a Bíblia toda para você, eu leio a Bíblia. Também fazemos viagens em Israel, Roma, Grécia, Israel, Egito, todas essas terras onde mostramos vários pontos curiosos para o aluno estudante da Bíblia. Que Deus abençoe a você, que você estude esse livro chamado Bíblia, que você ame estudar a Bíblia, que você examine as Escrituras, que você aumente no seu conhecimento sobre geografia bíblica, sobre a história dos povos, sobre a história dos impérios, que você aprenda mais cronologia bíblica. Tudo isso irá te ajudar. Estude arqueologia, como é feita arqueologia, as descobertas arqueológicas. E tudo isso irá enriquecer o seu conhecimento da Bíblia. Que Deus abençoe você, que você continue amando estudar a Bíblia e aprender cada vez mais, que é uma fonte inesgotável de conhecimento. Oremos. Pai querido, graças te damos por mais uma aula do curso da ETAD, por todos os alunos que estão estudando e por aqueles que ao assistir um vídeo como esse vão desejar estudar. Abençoa, abre nosso entendimento, conhecimento, para aprender cada vez mais da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você é aluno da ETAD, essa foi a última matéria, a última aula da matéria, não a última matéria, mas a última aula da matéria, e você deve acertar a sua próxima matéria para continuar estudando. Você tem acesso à plataforma, você tem acesso aos vídeos e vai ter acesso também às provas digitais. Que maravilha a tecnologia, não é? Você tem aí seu livro para estudar, tem a sua aula no YouTube e tem o seu teste que você faz no conforto da sua casa. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. A escola que vai até você e do conforto da sua casa você estuda a palavra de Deus. Deus abençoe, procure a secretária do núcleo e acerte
a próxima matéria. Amém e amém.